e novidades envolvendo Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que é alvo de um indiciamento da Polícia Federal. Tudo sobre Vasco versus Flamengo no Rio, as últimas do mercado e muito mais. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Flamengo, que tem seu melhor desempenho no Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos depois de 4 rodadas. O time tem 10 dos 12 pontos possíveis, repetindo as campanhas de 2008 e 2018, mas com uma diferença nessa edição. O clube tem o maior número de gols marcados, são 11, contra 6 gols em 2008 e 9 gols em 2018. Bora falar agora sobre o clássico entre Vasco e Flamengo. De acordo com a inteligência artificial do Grok, o Vasco vence o Flamengo na tarde e noite desse sábado, triunfo por 2-1. Segundo a inteligência artificial, a zebra vai brilhar no Maracanã, com a lembrança de que o Vasco não vence o Flamengo no Campeonato Brasileiro há uma década, a última vitória em 2015. Preciso te falar agora que Vasco e Flamengo devem jogar no Maracanã com público abaixo do esperado. Até a tarde dessa sexta-feira, apenas 25 mil ingressos haviam sido vendidos de forma antecipada. Nem os setores norte e sul, destinados apenas a torcedores do Vasco e do Flamengo, haviam tido esgotamento total. Importante lembrar ainda que, até por conta dessa baixa procura, o Vasco já decidiu abrir mão de um dos setores. O setor leste superior ficará fechado. Dessa maneira, a carga total de ingressos cai de 69 mil para 59 mil torcedores. Só para completar em relação ao jogo, super importante, especialmente para o técnico Fábio Carille, que corre risco de demissão. Carille não terá Tietê, que vai ser ausência por conta de problemas com o seu filho recém-nascido. A gente torce para que dê tudo certo. E também a ausência de Payet, que tem um problema, um desconforto no joelho direito. Preciso falar agora sobre Bruno Henrique, o atacante do Flamengo, indiciado pela Polícia Federal por estelionato e também por fraudar as regras do jogo com esquema de apostas esportivas. Não deve ser suspenso de forma preventiva pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Essa era uma preocupação que existia dentro do Flamengo. Até porque, se o STJD decide suspender o Bruno Henrique até o fim do julgamento, o atacante poderia nem conseguir mais jogar. O contrato do atleta com o Fla se encerra em dezembro de 2026. E os advogados do Bruno Henrique entendem que até que esse processo termine, é possível até que o vínculo dele com o Flamengo já esteja terminado. Dessa maneira, não haveria prejuízo ao rubro-negro. Mas, importante dizer que com o avanço das investigações e, eventualmente, com o surgimento de novas notícias, isso pode acabar mudando. Importante lembrar também que, para justificar essa decisão de não suspender preventivamente o Bruno Henrique, o STJD alega que as investigações até agora se dão por apenas uma única partida, no jogo contra o Santos, no final do Campeonato Brasileiro de 2023, quando ele leva um cartão amarelo, e esse cartão comprovou-se, pelo menos até aqui, que surgiu a partir de combinações com seus familiares. Atleta de 34 anos de idade, completa 35 em dezembro e tem contrato até o fim do ano que vem no Flamengo. O que se comenta e se espera é que o Felipe Luiz volte a poupar alguns titulares, assim como fez no jogo contra o Juventude, quando descansou o Léo Pereira, descansou o De La Cruz e descansou o Bruno Henrique. Ele descansou 3 titulares no jogo contra o Juventude. O De La Cruz nem sequer entrou no segundo tempo. O Alexandre acabou saindo. Alexandre é desfalque, certo? Vai jogar no lugar dele o Ayrton Lucas. E o Bruno Henrique entrou, assim como o Pedro. E aí eu fico me perguntando quem será o comandante do ataque. Vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre o absurdo que é o Flamengo manter os preços altos como estão e que está influenciando diretamente na pré-venda. Já se percebe que a Flamengo e Vasco tinha tudo para ser uma festa lindíssima, com a arquibancada dividida meio a meio. Não estará assim, a arquibancada vai ter, inclusive, mais uma vez um setor fechado. Parece que venderam até agora 25 mil. Olha, eu acho muito difícil que o público passe de 40 mil. E se o público não for passar de 40 mil, eles vão manter, com certeza, pelo menos um setor fechado, talvez até 2. Olha que absurdo que o BAP continua a fazer. Do Wallace Medeiros, ERMP deve poupar ou não? Vai ficar fácil para você opinar depois, dependendo do resultado do jogo. Deve poupar quem? Diz aí. Vamos lá. Eu acho que deve poupar, e eu acho que será poupado, por exemplo, o Léo Pereira.
A zaga será Danilo e Léo Ortiz. Creio que essa será a zaga. E vou além. Acho que se o Danilo conseguir ter uma sequência, acho que o Danilo se tornará o titular, para mim, ao lado do Léo Ortiz. Quem mais eu acho que pode eventualmente ser poupado? Acho que você pode poupar o Arrascaeta. Ou até você pode, de repente, começar com ele, mas tirar no segundo tempo. Eu acho que o Arrascaeta deveria jogar no máximo 45 minutos, porque ele precisa estar 100%, ele precisa estar na ponta dos cascos para esse duelo contra a LDU na terça-feira, lá na altitude de Quito, 2.850 metros. Não é um bicho-papão, como é La Paz, como é Oruro, e outros campos que tem lá até mais de 4.000 metros, mas é uma altitudezinha que atrapalha. Então, eu acho que seria razoável o Filipe Luís poupar o Arrascaeta, no primeiro ou no segundo tempo. Eu pouparia no segundo. Eu botaria para jogar o primeiro, para tentar já resolver a parada, e botaria no segundo. Quem mais eu acho que pode ser poupado? Já que o Filipe Luís gosta tanto do Plata, eu pouparia o Plata. E no comando do ataque, eu botaria o Bruno Henrique. Não vejo motivo para o Bruno Henrique não fazer esse jogo, já que o Flamengo, acertadamente, ao meu ver, decidiu que vai manter a presunção de inocência, ou seja, até que o Bruno Henrique seja julgado, ele vai continuar à disposição do Filipe Luís. Como ele foi poupado no jogo passado, acho que ele deve começar esse jogo. Até porque o Pedro ainda é cedo para se pensar o Pedro como titular. Espero que o Pedro jogue. Espero que o Pedro entre no segundo tempo de novo para jogar pelo menos meia horinha, porque o Pedro está precisando também de ritmo de jogo. É preciso cuidado, cautela, para que ele não tenha um problema muscular, que, insisto, muitas vezes é comum em jogadores que vêm de longa paralisação por causa de cirurgia de ligamento cruzado. Estamos vendo o Neymar aí, tudo bem que o Neymar é o pior dos exemplos, mas estamos vendo o Neymar, como já teve contusão muscular depois de voltar na Arábia, e agora já teve 2 aqui no Brasil. Então, tudo que o Pedro não precisa é de uma contusão muscular. Então, tem que ser aos poucos. Mas eu acho importante que ele jogue de novo, jogue talvez 30 minutos, mas aí no segundo tempo. Não vale a pena você começar com o Pedro, e não acredito que o Filipe Luís vá começar com o Pedro. Então, vamos lá. Qual pode ser o time? Vai ter muita gente aqui que vai escalar o time, eu já vou começar a ler de alguns, mas eu quero dizer o time que eu botaria em campo. Rossi, Wesley é garoto, não vejo motivo para você não escalar o Wesley. Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. O Alexandre está fora desse jogo, como está fora também do jogo da LDU. O Alexandre, vem aquela história, não teve contusão, mas está com edema na coxa. Quando você tem um edema é uma coisa de sangue, é como se fosse um hematoma causado pelo quê? Pela inflamação do músculo. Então, ele teve, na verdade, uma contusão pequena, mas teve. Então, ele está fora desse jogo e está fora do jogo contra a LDU. No meio-campo, o De La Cruz tem que voltar. Talvez você possa pensar em poupar o Pulgar. Ainda que eu acho que você possa fazer com o Pulgar, começar com o Pulgar e tirar ele no intervalo. Mas eu acredito que não. Aí é o que eu estou acreditando. Eu botaria o Pulgar, eu botaria o Arrascaeta e tiraria os 2 do segundo tempo. Tá? Mas acho que não. O que vai acontecer é que talvez, muito possivelmente, o Filipe Luís vá começar com o Alan ou com o Everton Araújo no lugar do Pulgar. Acho que está mais para o Alan nesse momento do que para o Everton Araújo. E então seria Alan, De La Cruz. E no lugar do Arrascaeta, você tem a possibilidade, eu diria que eu botaria o Matheus Gonçalves, mas eu não acredito que ele vai fazer isso, porque ele não tem usado o Matheus Gonçalves. Alguma coisa ele vê no treino do Matheus Gonçalves que não o agrada. Senão ele já teria jogado mais, ele não está entrando nem no segundo tempo, em jogo nenhum. Então eu acho possível que ele bote o Luiz Araújo do lado direito, e venha Gerson, acho que o Gerson joga, é outro que eu tiraria no segundo tempo, mas botaria de início,
E aí você vem com Gerson, Bruno Henrique e, muito possivelmente, Cebolinha, já que o Michael tem começado os jogos. Certo? Então, vamos lá. Vamos repetir o time que eu acho que vai ser. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz e Luiz Araújo, Gerson, Bruno Henrique e Cebolinha. Essa seria a minha aposta. Não necessariamente a minha escalação. A minha escalação seria mais completa. Eu começaria com o Pulgar e começaria com a Arrascaeta. E no segundo tempo eu tiraria os dois. Mas eu acho que o Filipe Luís vai fazer o contrário, ele vai botar os dois no banco e, se precisar, entrando no segundo tempo. Vamos ver. O Felipe, como de hábito, não deu nenhuma pista. Qualquer escalação que a gente vire, e vamos ver algumas aqui, são meras especulações. Desde que o Boto e o Felipe se juntaram, não vaza mais nenhum tipo de escalação para a imprensa. Então vamos começar a dar boa. O Juan Machado já larga dele aqui. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, até aí está exatamente igual. De La Cruz, Alan e Luiz Araújo, olha, está bem parecida com a minha. Gerson, Cebolinha e Plata, só que ele bota o Plata de titular, eu não botaria, eu botaria o Bruno Henrique. A partir do momento que o Flamengo resolveu manter o Bruno Henrique jogando, ele descansou no último jogo, ele foi poupado no último jogo. Ele entrou faltando 5 minutos, só para que a torcida o ovacionasse e o Filipe Luís mostrasse que pretende usá-lo. Vamos ver, vamos esperar. Juan Machado, Léo Ortiz não jogou na quarta, dá para jogar. De La Cruz não jogou na quarta, dá para jogar com certeza. Alan precisa de mais minutagem, Cebolinha mais minutagem, Luiz Araújo com chance de ser titular. Também acho que existe essa possibilidade aí sim. Acho que você está imaginando certo, Juan. Evandro Bispo, salve Renato. Vasco, pelo histórico da freguesia, vem babando. Qual seria a postura ideal? A postura ideal para mim é jogar como tem jogado contra o Vasco sempre. E como tem jogado contra a maioria dos adversários. Empurrando o Vasco para o seu próprio campo. Não deixando o Vasco dar um chute a gol. Se vocês lembrarem, teve um Flamengo e Vasco agora no Carioca, que o Vasco passou 45 minutos entrincheirado dentro do próprio campo. Não passava do meio-campo. Eu acho que o Flamengo tem que fazer isso amanhã de novo. Empurra o Vasco para dentro do seu próprio campo e chuta ele fora da área, se for preciso, faz rotatividade no ataque, tenta a linha de fundo. Uma das coisas que eu acho que esse time do Flamengo, do Filipe Luís, está fazendo pouco é buscar a linha de fundo. Muito porque joga com pontas de pé trocado. Essa coisa de você jogar com os 2 pontas de pé trocado, você diminui muito a possibilidade de jogadas de linha de fundo. Porque o cara, se for para a linha de fundo, ele vai chegar e vai ter que cruzar com o pé ruim. O Cebolinha é destro. Ele até fez um cruzamento genial que acabou valendo o gol do Juninho Xereca, né? Que o Bruno Henrique desvia e o Juninho Xereca está de peito no jogo gol contra o Tátira, né? Mas se você olhar, eu acho que foi a única jogada dele de linha de fundo. O Cebolinha, invariavelmente, pega a bola, corta para dentro, ou passa, ou tenta concluir. Do outro lado, tanto o Plata como o Luiz Araújo fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Cortam para dentro e tentam concluir. O único jogador que tem ido à linha de fundo com constância é o Wesley. Mas aí a gente sabe da dificuldade do Wesley para cruzar. Mas, justiça seja feita, no último jogo, embora ele tenha errado todos os outros cruzamentos, ele acertou um genial na cabeça do Pedro. Importantíssimo, inclusive, para o Pedro fazer o primeiro gol e meio que deslanchar. Olha, voltei a fazer gol, voltei, estou aqui. A partir de agora é só pegar um pouco mais de ritmo. Como joga o Ayrton Lucas? O Ayrton Lucas é um jogador que vai à linha de fundo. Além de pressionar o Vasco no seu próprio campo, tem que usar muitos laterais para chegar na linha de fundo e cruzar. Porque eu não tenho a menor dúvida que o Carille vai botar 2 linhas de 4, um ônibus na frente da área do Vasco, para tentar não levar gol do Flamengo. O Carille sabe que ganhar amanhã é uma daquelas zebras do tamanho de um mamute.
que ele quer? Não tomar gol. Se ele não tomar gol, ele está feliz da vida. No mínimo, ele garante um empate. Que nas atuais circunstâncias, para o Vasco empatar com o Flamengo é um ótimo negócio. Ou, se perder, de repente, perde de pouco. Acho, então, que o Flamengo precisa empurrar o Vasco para o seu próprio campo, amassar mesmo, e linha de fundo também, com Ayrton Lucas pela esquerda e com Wesley pela direita. Acho que essa é mais ou menos a fórmula da vitória. E outra coisa, bater de fora da área. Tem que chutar de fora da área. Como estão no time Luiz Araújo, muito provavelmente estarão no time Luiz Araújo e Cebolinha, eu tenho certeza que nós vamos ter chutes de fora da área. Os dois gostam muito de chutar de fora da área. Yoshida, boa noite, RMP. Como você avalia o trabalho do Boto até agora? Me parece meio perdido. Alguma chance do Pelaipe voltar com o BAP? Bom, vamos por partes. Chance do Pelaipe voltar com o BAP é zero. Zero. Porque o BAP foi um dos que ficaram mais indignados com o fato de o Pelaipe ter vazado para a imprensa o veto da diretoria, onde estava o BAP naquela época, da premiação por percentual, como era para todo mundo, para os funcionários mais humildes. Olharam lá e disseram, pô, o cara ganha 4 mil, vai ganhar uma gratificação de 12 mil? Não, não pode. Dá 6 mil para ele, está ótimo, já é muito mais do que... Então paga um salário, uma coisa... O Pelaipe indignado, como ficaram indignados os jogadores também, isso naquele Mundial que o Flamengo jogou com o Liverpool. Jogou de igual para igual, perdeu na prorrogação. E o Lincoln ainda perdeu aquele gol que poderia ter levado o jogo para os pênaltis. Ali aconteceu esse racha, e dali o Pelaipe foi demitido. Acho o Pelaipe excelente, excelente, mas realmente chance de voltar para o Flamengo com o BAP é zero. Sobre o Boto, eu acho que o Boto ainda não justificou a sua contratação. Ter trazido só o Juninho Xereca, que ainda não se firmou, e o Danilo, eu acho muito pouco. O Danilo é uma excelente contratação se mostrar que pode jogar sem ficar sentindo contusão a cada 3 jogos. O Danilo e o Alexandre, para mim, estão na mesma prateleira. Excelentes jogadores, mas já com umidade e com uma musculatura que parece um pouco cansada. Alexandre já é a segunda que ele vai parar por contusão muscular, e o Danilo teve 2 contusões musculares seguidas. Ele jogou 3 jogos, estourou. Ficou um tempo se curando, voltou, estourou de novo, sem jogar. Então, vamos ver quanto tempo ele vai aguentar agora. Se ele aguentar, se o Danilo conseguir fazer uma temporada sem grandes idas ao departamento médico, esse é um baita reforço. Fala, torcedor apaixonado. O Clássico dos Milhões já tem data, hora e palco marcado. Sábado, 18h30, no Maracanã. E se tem um duelo que promete incendiar o jogo é esse aqui, Coutinho x Arrascaeta. De um lado, o menino prodígio de São Januário, que voltou da Europa com moral e vencendo o nome mais vibrante do Vasco em 2025. Do outro, o uruguaio mágico, que há 7 temporadas encanta a nação rubro-negra com passes açucarados, gols decisivos e uma coleção de títulos no currículo. Os dois representam o que há de mais técnico nos seus times, e agora se encontram mais uma vez, num confronto que pode definir muito mais do que só os 3 pontos. A pergunta que não quer calar é: quem é mais decisivo com a camisa que veste? Será que a experiência e regularidade de Arrasca pesam mais? Ou o talento e o momento iluminado de Coutinho vão desequilibrar? Fica comigo, porque no vídeo de hoje a gente vai comparar os dois com números, história e emoção, no jeito que o torcedor gosta. Vamos direto aos números, porque estatística não mente. Arrascaeta tem 307 jogos pelo Flamengo, com 79 gols e 93 assistências, 172 participações diretas em gols. Isso dá uma média absurda de 1 gol ou assistência a cada 1,8 jogo, ou seja, o cara decide praticamente em toda rodada. E não é só isso. Ele é recordista de títulos com o manto sagrado, mudou de patamar com Jorge Jesus e agora usa a mística 10 que já foi de Zico. É ídolo, é símbolo, é cérebro do time. Mas calma aí, que o Coutinho também vem com moral. Com 76 jogos no total pelo Vasco, soma 5 gols e 11 assistências na primeira passagem, mais 8 gols e 3 assistências desde que voltou, totalizando 27 participações diretas em 76 partidas, com média de 1 gol a cada 2,8 jogos. E mesmo que os números estejam abaixo do rival, o momento é quente. Coutinho vive a melhor fase desde que voltou,
enquanto o uruguaio, apesar da última grande atuação, ainda está sendo dosado por conta do calendário pesado. A briga é boa, torcedor. Se os números históricos colocam Arrascaeta na frente, o presente mostra que Coutinho não está só correndo atrás, está colado no retrovisor. Em 2025, até o início da semana do Clássico, ambos tinham exatamente os mesmos números, 14 jogos, 5 gols e 2 assistências. Só que enquanto o vascaíno foi poupado na última rodada contra o Ceará, Arrascaeta destruiu na goleada de 6-0 sobre o Juventude, com 1 gol e 2 assistências. Ou seja, o uruguaio voltou a ser aquele que desequilibra sozinho. Só que, no lado cruzmaltino, Coutinho tem sido a referência técnica e emocional do time. É o cara que prende a bola, dita o ritmo e aparece quando ninguém mais aparece. A diferença é que um já se provou decisivo em Libertadores, finais e clássicos. O outro está reencontrando sua magia, jogando com confiança e, talvez, no melhor momento da carreira recente. O detalhe que pode pesar é o seguinte: Arrascaeta ainda não está 100% confirmado como titular, já que terça tem Libertadores em Quito. Isso pode mexer no duelo. E aí, torcedor, quem vai brilhar no Clássico dos Milhões? De um lado, Coutinho, o camisa 11 que voltou para casa como símbolo da reconstrução vascaína, que vem crescendo, decidindo e colocando a torcida no embalo. Do outro, Arrascaeta, o maestro uruguaio, que já escreveu páginas douradas com o manto rubro-negro e que, mesmo quando vem do banco, muda o jogo com uma bola nos pés. A verdade é que os dois vivem grandes momentos, têm talento de sobra e são o fio condutor da esperança dos seus clubes. Só que clássico é diferente. Clássico é pressão, é raça, é decisão. E só um deles vai sair do Maracanã com um sorriso mais largo no rosto. Agora, a gente quer saber de você, quem é mais decisivo com a camisa que veste? Comenta aí, torcedor. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e mete o dedo no like, porque aqui tem futebol raiz, com análise de torcedor para torcedor, no calor da emoção. Avante, nação! Avante, torcedor! Sábado é guerra!